Bom dia, irmãs e irmãos. Mais um dia de estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Na semana Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Então, vou fazer uma prece agora, depois a leitura, depois a interpretação, depois a prece final. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo da guarda, meu anjo guardião, por mais um dia de estudo, do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, e que eu consiga levar a mensagem para as irmãs e os irmãos que necessitam dessas informações. Então, peço a permissão a Deus para dar início a esse estudo sobre o Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo dos dois lados da vida, graças a Deus. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, que nós vamos fazer a leitura agora. Capítulo 24. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. De amadurecer e se propagar antes de apresentarem uma outra e aos acontecimentos, o de lhes preparar a aceitação. Não vades aos gentios. Item 8. Jesus enviou os seus 12, os apóstolos, depois de lhes ter dado as instruções seguintes: não vade aos gentios, e não entreis na cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas de casa de Israel, e nos lugares para onde fordes, pregai dizendo que o reino do céu está próximo. São Mateus 10, 5, 7. Item 9. Jesus prova em muitas circunstâncias que suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas que abarcam toda a humanidade. Pois, disse aos seus apóstolos para não irem aos pagãos. Não foi por desdenhar sua conversão, o que teria sido pouco caridoso, mas porque os judeus que criam na unicidade de Deus esperavam o Messias, estavam preparados para a lei de Moisés e os profetas, para receber sua palavra entre os pagãos. A própria base falando tudo estava por fazer, e os apóstolos não estavam ainda bastante esclarecidos para uma tão pesada tarefa. Por isso lhes disse: ide às ovelhas desgarradas de Israel, quer dizer, ide semear num terreno já preparado, sabendo bem que a conversão dos gentios viria a seu tempo, mais tarde, com efeito no próprio centro do paganismo. Os apóstolos iriam plantar a cruz. Item 10. Essas palavras podem ser aplicadas aos adeptos e os propagadores do Espiritismo. Os incrédulos, sistemáticos, os encarnecedores, obstinados, os adversários, interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo deste, procuram primeiro os prosélitos, entre pessoas de boa vontade, daqueles que desejam a luz, em quem se encontra um germe fecundo, e o número deles é grande, sem perder seu tempo com aqueles que se recusam ver ou ouvir, se obstinam tanto mais pelo orgulho, quando se parece ligar mais valor à sua conversão. Mas vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente, do que a um único que se compraz na obscuridade, porque é aumentar o número
dos que sustentam a causa em maior proporção. Deixar os outros tranquilos não é indiferença, mas uma boa política. Sua vez virá, quando serão dominados pela opinião geral e ouvirão a mesma coisa repetida sem cessar ao seu redor. Então, crerão aceitar a ideia voluntariamente e por si mesmos, e não sob a pressão de um indivíduo. Depois ocorre com as ideias e o mesmo com as sementes. Elas não podem germinar antes da época e somente. Então, vamos entender aqui quando ele fala para os gentios. Então, Jesus pede para ele divulgar, né? E pede para não ir nos gentios. Porque os gentios eram aqueles pagãos que, depois com o trabalho do Paulo de Tarso, que se tornou, né, era Saulo, depois se tornou Paulo de Tarso, ele vai atingir os gentios, né? E aí traz os gentios para serem cristãos. O que Jesus, e aí que Jesus falou isso porque ele já sabia dessa transição que ia ocorrer com Paulo. E aí ele coloca, aí também é colocado sobre o espiritismo, que não é para a gente perder tempo com aquelas pessoas que não acreditam, tentar convencê-lo, porque não vai adiantar nada, né? Porque esses gentios são essas pessoas antes, que era no passado. Então, o que é para a gente falar para aquelas pessoas que têm bom coração e ele lá passar para as outras pessoas essa informação, né? Então é nesse contexto que o texto faz a narrativa. E aí ele também coloca sobre quando ele fala, ele dá um exemplo de 100 cegos. É melhor você ter 100 cegos que quer enxergar a luz do que um único que não quer enxergar a luz. Então você não precisa perder seu tempo com aquele que não quer enxergar a luz, né? Então é nesse contexto que Jesus pediu aos seus 12 discípulos para não procurar os gentios, né? Então não tenho mais nada para falar sobre o texto, passo para prece encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo da guarda e meu anjo guardião, por mais um estudo, né, do Evangelho, e que eu tenha conseguido levar essa informação para quem mais precisa, para quem mais necessita dela, né? Então, peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais esse estudo, né? Dizendo a todos do fundo do coração, graças a Deus, né? E gratidão para todos que me assistiram e me ouviram. Aleluia, amém.